Então, vamos na lore da Ari. Que vamos, vemos. Burro. Engrandecer! Eles não vão gostar nada disso. Fala galera, tudo bom com vocês? Então, mais um capítulo da nossa Teorizando no Ar, e hoje a gente veio trabalhar em cima da Ari, o Kong e o Ryze. Aliás, se você não conhece as lores deles, a gente vai deixar nesses balãozinhos coloridos aqui do lado. E eu espero você dar uma olhada lá, porque a gente vai debater em cima de alguns pontos deles. Mas enfim, vamos lá. Relembrando só um pouquinho da história, temos que durante as Guerras Rúnicas, que foi um dos períodos de guerra que deu origem ao mundo atual de League, uma relíquia rúnica muito poderosa se perdeu nas Selvas da Praga, uma floresta totalmente perigosa e hostil. Lá, a runa irradiava poder e alterava o comportamento da vida selvagem, como é visto na lore do Kong. Um grupo de macacos curiosos atraídos pelo poder da runa tenta fazer um ritual pombagiroso e o resultado é o Kong, que é um homem macaco muito poderoso. A runa foi destruída no processo e o poder foi absorvido pelo Kong. Ele então viaja para o norte e acaba encontrando o Master Yi, que a gente sabe que vive em Ionia. Primeiro fato importante então, sabemos a localização das Selvas da Praga. É no sul de Ionia. Prosseguimos. Então, olhamos aqui na lore da Ari que ela, ainda uma raposa, se sentia estranha, diferente. O que poderia causar um comportamento anormal em um animal? Eu já respondo isso. Enfim, em algum momento, ela se viu nos destroços de um antigo campo de batalha de uma guerra terrível. Uma guerra na floresta? Qual seria? Sério, eu já respondo. De repente, ela deu de cara com um feiticeiro misterioso escondido por um hobby. Ele estava morrendo depressa, e a raposa branca foi atingida por um lampejo de feitiço, e sua essência foi modificada. Como resultado, ela havia virado Ari. Entretanto, não demorou muito para notar que ela dependia de essência vital para sobreviver, sugada de humanos. Entretanto, cada vez que ela seduzia um humano e sugava a vida dele, ela se sentia mais culpada. E com isso, ela se junta ao Instituto da Guerra para reprimir esse fato com a ajuda dos magos. Para tudo, qual floresta seria essa e o que poderia mudar o comportamento de uma raposa? Então, no início da lore da Ari, é dito que ela mora numa floresta ao sul de Ionia. A gente já sabe então, pela lore do Kong, que essa é a Selva da Praga, o que bate com o fato dela encontrar vestígios de uma guerra antiga, pois as Selvas da Praga foi um dos campos de batalha das Guerras Rúnicas. E bate também com o fato do comportamento dela não ser um comportamento de raposa comum, pois havia por ali uma runa que fazia isso com a natureza. Mas Hasse, no início da lore parece que ela está vendo uma guerra recente. E a lore do Kong diz que a guerra foi em centenas de anos. Por quê? Porque na verdade não é recente o que ela está vendo. Primeiro temos o fato de que eles são amigos, logo eles se conhecem, então o tempo deles é o mesmo. E sabemos que na lore dela diz que se viu nos rastros de uma guerra humana. Era uma cena terrível, o terreno obscurecido pelas formas dos soldados abatidos. Ou seja, diz que o terreno era manchado por causa de corpos, ferimentos, mas não que os corpos eram frescos. Provavelmente eram esqueletos e todo tipo de podridão que uma guerra mágica deve deixar para trás. Entretanto, tinha um homem vivo ali. O mago encapuçado que estava morrendo? Mas não faz sentido ele estar morrendo agora se a guerra já havia sido há centenas de anos. Exatamente. Ele estava morrendo sim, mas não por causa da guerra. Era por outra coisa. Dois fatos então chamam a atenção aqui. Ele está tentando manter um campo de força que esvaía a vida dele, e quando a Ari acordar, ele já não tá mais ali. Ou ele se desintegrou, ou ele fundiu a Ari, ou ele não morreu. Exatamente. E em verdade vos digo, ele não morreu, nem se fundiu na Ari. E esse cara era ninguém menos que o Ryze. Poxa, justo o Ryze? Sim. E olhando pela lore do Ryze, vemos o seguinte. Ele era um jovem feiticeiro talentoso e curioso, que viajava o mundo aprendendo todo tipo de magia com todo tipo de cultura. Quando isso não foi suficiente, ele foi atrás de uma sabedoria perdida e esquecida, mergulhando em lugares onde outros humanos não se aventuravam. Lembra que
existia uma runa perdida nas selvas da praga há centenas de anos. E nenhum humano se aventurava por ali, né? Exatamente. E lembra o que a runa fez com o macaco que fez o ritual com ela? Transformou ele em um ser místico. Se fundiu a ele. Pois é. Vamos ver agora algo curioso na lore do Rise. Após ele continuar buscando conhecimento, descobriu uma forma de magia que tatuava runas no corpo e se fundia com a magia, finalmente realizando seu desejo de se fundir com a própria magia. Finalmente! Ou seja, ele já procurava por formas de fazer isso antes, como a runa perdida fez. Tá, mas era mesmo o Rise? Por que ele estaria morrendo? E por que ele transformaria a Ahri? Esse é o ponto mais delicado. Não foi o Rise que transformou a Ahri. Ele era sim o feiticeiro mascarado andando pelas selvas da praga. Mas ele encontrou algo ali, e algo muito perigoso. Sabemos que ele era um cara curioso por conhecimento. Provavelmente deve ter tentado fuçar o negócio e despertou uma magia estranha. E na tentativa de selar, para isso, o campo de força, a sua força vital foi quase totalmente erradicada. E creio que ele só conseguiu justamente por isso. Nota que a ult dele chama Poder do Desespero. Sugestivo, né? A Ahri pode ter sido atingida por um lampejo do poder desse objeto que o Rise estava tentando selar. Isso bem faz sentido. Na lore dele diz que ele encontrou um pergaminho com um feitiço terrível. Mas que origem desse feitiço é um mistério. Rise protege o pergaminho com a própria fita. Então Rise selou o pergaminho e partiu? Talvez nem percebendo que Ahri havia sofrido um efeito colateral? É, exatamente. Porque pensa bem, se só em um lampejo de radiação do pergaminho transformou uma mera raposinha num ser poderoso como a Ahri e que depende de sugar a alma humana para sobreviver, imagina o que o pergaminho não pode fazer se liberado completamente, cara. Essa pergunta pedimos ajuda a vocês de casa para responder. O que será que o pergaminho pode fazer? E será que o Conk e a Ahri chegaram a se conhecer antes de chegarem no Instituto da Guerra? E por enquanto é só, galera. Se gostou, já sabe, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe com os coleguinhas e venha dar uma opinião pra gente no Face. Estamos sempre por lá. E até mais, galera. Fiquem ligados que tem muito mais coisa vindo por aí. Abraços e tchau!